Esta conferência será gravada agora. Boa tarde a todos, meu nome é Marcos, sou consultor comercial da Nimbus Software e hoje estou aqui para trazer um pouco para vocês sobre nossa empresa e sobre a nossa solução de cibersegurança em nuvem, a Acronis Cyber Protect Cloud. Tudo bem? Primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre nossa empresa. Então, nós da Nimbus Software somos uma empresa nacional da área de tecnologia, né, e buscamos auxiliar empresas, né, e a administração pública no que diz respeito à proteção de dados, soluções de comunicação, né, como telefonia e WhatsApp. Né? Atuamos aí, né, em basicamente todos os estados brasileiros, então temos clientes por vários estados, né? Atuamos, como disse, principalmente, né, na área de administração pública com prefeituras e órgãos públicos, mas também atendemos empresas da iniciativa privada. Né? São mais de 1.000 clientes aí que fazem parte hoje, né, da carteira da Nimbus Software. Okay? Então, a grande maioria, né, desses clientes ainda, né, da nossa área de cibersegurança, que é o assunto aí que nós vamos conversar hoje. Tudo bem? Então, o nosso portfólio, né, rapidamente apresentando para vocês, pode ser resumido em 4 frentes, né, em 4 soluções, que conta com a Acronis, né, solução de backup em nuvem e proteção, né, contra ransomware, malwares em geral. Nimbus Chat, que é uma solução de WhatsApp corporativo, né, então é uma ferramenta de comunicação integrada para o WhatsApp. Então, todos os seus setores podem realizar o atendimento através de um único número, né? O seu cliente não precisa entrar em contato com vários outros números para poder ser atendido, né, pelos departamentos da sua empresa. Além de ficar tudo isso centralizado, você ter todo o acesso ao histórico do que a sua equipe está fazendo, né, a equipe da sua empresa ou dentro do órgão público, como esses atendimentos estão sendo realizados, né, ajuda você a monitorar aí a qualidade desses atendimentos, certo? Também trabalhamos com a parte de telefonia em nuvem, né, então o Nimbus VoIP é a nossa solução para telefonia IP, né, o grande diferencial aí das nossas soluções de telefonia em nuvem é a ausência de necessidade de equipamentos físicos como a central, PABX, cabeamentos, até mesmo o telefone de mesa. Né? Você consegue fazer ligações aí através do seu computador, né, através do softphone, então você não precisa aí mais de um grande investimento em estrutura, né? Não tem mais os custos aí, um grande investimento em estrutura física, né? Como a telefonia VoIP tradicional. Também trabalhamos com a YouPoint, né? Somos parceiros oficiais aí da empresa que busca aí trazer soluções para ponto eletrônico digital, né? Então, para registro aí da jornada de trabalho, né? de empresas privadas principalmente, né? Mas também podemos aí trabalhar, caso seja, né, necessário, com o seu órgão público, né, com a sua prefeitura ou sua câmara, caso estejam precisando aí de uma solução para registro de ponto, certo? Então, resumidamente, essas são todas as áreas aí que nós trabalhamos. Da solução que nós iremos conversar hoje, né? Então a Acronis, né? Uma grande empresa aí da área de segurança da informação, né? Da qual nós da Nimbus Softwares somos parceiros oficiais também. Né? Então nós entregamos, distribuímos, prestamos suporte dessa plataforma. Tá? A Acronis é uma empresa, né, mundialmente conhecida, com sede na Suíça, possui mais de 37 data centers e 5 milhões de usuários, né, espalhados por todo o mundo. Então, é uma das primeiras empresas aí na área de backup, de soluções de backup em nuvem, é uma das pioneiras nesse segmento, certo? Dentro, né, da ideia, né, do nosso assunto de hoje, né, eu gostaria de trazer para vocês aí uma breve reflexão, né, sobre o porquê usar uma proteção em nuvem, né, o porquê usar uma solução de backup, uma solução de proteção em nuvem, né, porque hoje grande parte das informações, né, quase que sua totalidade é digital, ou seja, ficam armazenadas em computadores, em servidores, e muitas vezes esses equipamentos não têm a proteção adequada, né, ocasionando a perda de dados. O principal motivo, né, que nós constatamos aí
no dia a dia e também que pesquisas apontam ao sequestro de dados, né? Então é muito comum nós vermos em jornais, em sites especializados, né, sobre casos de sequestro de informação, né, o famoso ataque de ransomware. Então a solução ela tem bastante recursos voltados para essa proteção, né, para proteção contra crimes cibernéticos. Mas além disso, né, além dessa ameaça digital, nós também contamos aí com problemas diários como desastres naturais, né, que podem atingir a nossa estrutura e acabar danificando equipamentos e levando à perda de dados, né. Nós temos aí casos de prefeituras do estado de Santa Catarina que sofreram com incêndio total, né, causou a queima total do prédio da prefeitura. Nós tivemos um princípio de incêndio já também na prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. Então é algo que acontece, né? Também temos aí a questão de falhas em equipamentos, certo? Então os nossos HDs, os nossos servidores, pendrives, mídias externas, todos eles têm prazo de validade, né? Todos eles têm um limite aí de funcionamento, e uma hora ou outra eles podem falhar, até mesmo antes desse prazo de validade, né? Isso também é um dos motivos aí que mais causa perda de informação. Então a solução de backup com cyberproteção contra ransomware e malwares em geral vai trazer aí essa camada a mais, né, de segurança para os seus dados, certo? A plataforma da Acronis, então, como eu venho dizendo, ela além do backup em nuvem, né, e aí por backup nós podemos entender backups das principais aplicações, backups de bancos de dados, de estado de imagem de servidores, máquinas virtuais, né, então o que nós imaginarmos aí a nível de backup, essa ferramenta pode estar realizando, né, então ela tem diversos cenários aí atualmente, certo? E além disso, a Acronis disponibiliza alguns recursos gratuitos. Tá? Nós dizemos gratuitos porque se você optar pelo seu plano por licença, né, então recursos por licença, né, você vai contratar um número de máquinas das quais você gostaria de realizar backup, por exemplo, você pode utilizar esses recursos gratuitos em quantos computadores você quiser, ou seja, eles não são recursos cobrados à parte, né? Você não precisa investir à parte por esses recursos, né? Como por exemplo o anti-ransomware, né, que é um recurso aí gratuito da ferramenta, a gente já vai aprofundar um pouco mais, avaliação de vulnerabilidades, acesso remoto, inventário de hardware, né, avaliação de vulnerabilidades aí que corresponde, né, a um diagnóstico e um relatório que ele entrega de aplicativos aí que possam estar servindo como porta de entrada, né, para criminosos dentro do seu servidor ou de sua estação de trabalho, tá bom? E também a parte de acesso remoto, inventário de hardware, né, que vocês podem estar utilizando em quantos computadores necessitarem, né, sem necessidade de contratações de licenças adicionais. Além disso, a solução conta com estrutura de disaster recovery, né, então vocês podem contratar um servidor em nuvem para espelhar, por exemplo, o servidor físico de vocês, e caso ocorra um desastre total, ou seja, esse servidor local, né, servidor físico pare de funcionar, a estrutura esteja comprometida, vocês conseguem iniciar esse servidor da nuvem, né? Então totalmente cloud, né? Vocês vão ter aí uma máquina virtual que nós chamamos disponível em nuvem para continuar trabalhando, né? E evitar que o seu negócio ou que a sua prefeitura, o seu órgão público, a Câmara pare de funcionar por completo. Okay? Também temos recursos avançados de gestão como inventário de software, né, dos dados que estão instalados nas máquinas, gestão de atualizações, então a ferramenta tem a capacidade de monitorar e realizar as instalações de forma remota automaticamente aí dentro da sua estrutura, né, para manter os seus dados atualizados. Existe a possibilidade de contratação do antivírus tanto integrado ao backup como à parte, tá? Então, vindo aqui para essa segunda etapa, vocês podem ver que nós podemos contratar o antivírus em separado, né? Então, se você já possui servidores em nuvem, né, ou está satisfeito com a sua aplicação de backup atual, mas você gostaria de contar com a parte de segurança, né, com o nosso antivírus, você pode realizar a contratação do mesmo, ok? Aqui eu tenho algumas premiações da Acronis, ok? Tudo isso está disponível, né, no site de awards da Acronis, mas eu gostaria de destacar aí algumas delas para vocês, né, como a premiação de principal solução de backup do ano de 2021, certo? Então isso nos dá aí uma noção da qualidade, da estabilidade dessa ferramenta, prêmios de cibersegurança em geral também que a Acronis possui, certo? Então
uma empresa extremamente premiada, né? Uma solução extremamente certificada. A Acronis também patrocina mais de 50 grandes clubes e equipes, né? Ao fundo nós temos aí a Inter de Milão, mas fazem parte aí desse patrocínio equipes de futebol como Liverpool, Manchester City da Inglaterra, Williams da Fórmula 1, entre diversos outros, né? O total de parcerias, todas as equipes que fazem parte desses patrocinados, vocês podem encontrar no site acronis.sport. Mas o grande diferencial que nós gostamos de mencionar aqui é que todas essas empresas, né, todos esses clubes, eles não são apenas patrocinados, mas eles também usam a proteção de dados da Acronis. Então, essa mesma plataforma que você pode adquirir, né, para o órgão público ou para a empresa onde você atua. Ok? A Acronis também possui uma fundação, né, na área social que busca levar oportunidade de conhecimento, né, para crianças em situação de vulnerabilidade social, né, presente aí em mais de 20 países. Ok? Aqui são alguns órgãos públicos que nós atendemos. Então, atendemos prefeituras como de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, aqui no estado do Paraná. Ainda no Paraná temos prefeituras de Dois Vizinhos, prefeitura de Bituruna, prefeitura de Capitão, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, certo? Prefeitura Municipal de Carlinda, no Mato Grosso, de Esmeraldas, em Minas Gerais, entre diversos outros órgãos públicos aí de todo o Brasil. Saindo um pouco do nosso institucional, eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá, um overview, né, uma breve visão geral aí da nossa plataforma. Okay? Então a Acronis ela possui um painel de administração, um painel de controle totalmente em nuvem, ou seja, o cliente não precisa, né, instalar essa aplicação, né, do painel de controle dentro de um servidor dele, tem um servidor dedicado para isso, então ele é totalmente cloud. Né, o único agente que vai aí dentro da máquina do cliente ou dentro do servidor é esse agente de backup aqui, certo? Que é o serviço de backup que vai executar dentro da sua máquina, ok? Para adicionar um dispositivo dentro da ferramenta da Acronis é algo muito simples, certo? Então você pode adicionar tanto dispositivos em lote, né, quando a gente fala de dispositivos Windows, como pode adicionar manualmente um a um, uma estação de trabalho, um servidor, um host de virtualização para VMs, né, para máquinas virtuais, um banco de dados, né, inclusive aí, né, a realização de backup de outras nuvens, como do Workspace da Google, do Microsoft 365, né, aplicações de nuvem que você necessite de backup, a ferramenta também consegue realizar. Okay? Para realizar a instalação de vários dispositivos, você vai usar um agente de descoberta, né? Então vamos imaginar aí que você instalou primeiramente no seu servidor e você pode fazer a varredura local dos IPs vizinhos, né? Então você consegue instalar aí nos computadores que estão na mesma rede que você aqui do seu painel, de forma 100% remota. Ok? Dentro desses dispositivos, né, nós podemos criar um plano de proteção específico para cada dispositivo, ok? Como nós podemos vir aqui em planos, né, criar diversos planos ou criar um plano geral e adicionar esse plano dentro de um grupo de máquinas, né, ou em uma máquina específica. Okay? Esse plano de proteção nós podemos definir um nome para ele, por exemplo, poderíamos colocar aqui backup do servidor de arquivos, certo? E aqui nós vamos definir algumas das propriedades desse backup, como nós gostaríamos que ele fosse realizado. Observem que em algumas funções vocês vão encontrar esse ícone do check aqui, né? Esse íconezinho verde. Tá? Esse ícone indica funções de segurança, backup ou gerenciamento avançado. Né? Nós vamos estar falando das principais aí também. Okay? O backup pode ser realizado tanto da máquina inteira, né? Então você pode realizar backup aí do disco inteiro. Você pode realizar também o backup de arquivos ou pastas, de um volume específico do seu computador. Então eu tenho o C, o D, o E dois pontos. Eu quero fazer backup só do C dois pontos, por exemplo. Eu posso fazer isso. Né? Posso fazer backup de um banco de dados Microsoft SQL, né, o SQL Server, né, do banco de dados do Exchange, da solução de e-mail da Microsoft, ou até mesmo apenas do estado de sistema. Então, existem várias formas de realizar esse backup. Okay?
Por padrão, né, então o pacote padrão de backup, o backup é realizado por agendamento, certo? Se você quiser, né, você tiver necessidade aí de uma janela de backup menor, você pode contratar a função avançada de proteção de dados contínua. O que acontece quando você possui essa função? Você vai ter um backup em tempo real, certo? Então, sempre que alguém modifica algo dentro do seu servidor, a ferramenta vai realizar aí um backup, ok? O armazenamento é feito em data center nacional, né, da Acronis, com classificação aí do Time Institute Tier 3, certo? Então esses data centers aí são data centers com extrema disponibilidade, né? Então eles têm aí um downtime, ou seja, um período máximo de disponibilidade por ano de em torno de no máximo 2 horas, né? E também são data centers com alto nível de segurança, né? Tanto para acesso remoto ou para acesso físico, né? Para os acessos locais a esse data center. O agendamento ele pode ser realizado de diversas formas, certo? Então você pode realizar um agendamento simples, né, de ordem cronológica, que é o mais comum, por exemplo, realizar o backup diariamente, né, em um horário específico, todo dia às 17h30, por exemplo, né, ou de forma semanal. Também é possível realizar esse agendamento por intervalo de horas, né? Então entre 8 horas e 18, eu quero que ele realize um backup a cada 1 hora, por exemplo, né? Então existe essa possibilidade também. Aqui você também escolhe a forma do seu backup. Então você quer apenas incremental, ou seja, apenas das modificações que ocorreram em relação ao último backup, né, apenas daquilo que foi alterado ou inserido de novo nas pastas ou no seu servidor. Você quer realizar o backup sempre de forma completa, né, ou você quer realizar um backup completo semanal e diário incremental. Então aqui são alguns esquemas pré-definidos, né, de backup para te auxiliar na realização desses agendamentos. Tá? Vocês também podem adicionar um backup através de algumas ações do sistema operacional, certo? Como a inicialização ou desligamento do seu servidor, né? Vocês podem disparar aí também uma ação de backup quando um usuário fizer logoff ou logon no sistema, né? Então, quando o usuário entra ou sai da máquina. Inclusive, você pode especificar o usuário. Então, por exemplo, quando o usuário administrador realiza o logoff, sai do meu servidor, né? Ele deixa de fazer login no meu servidor, eu quero iniciar uma tarefa de backup, além de realizar o backup com base no log de eventos do Windows, certo? Então eu posso adicionar aqui o evento, a origem, o ID, né? E quando ocorrer esse evento de erro, aviso, né? Enfim, algum erro nesse sentido, ele realiza o backup, né? Então, por exemplo, tem um evento do log que indica um possível problema no HD, um possível problema na gravação de dados, e quando eu encontrar esse evento eu quero realizar o backup do meu servidor de forma completa. Eu posso fazer dessa forma também, assim eu tenho um backup preventivo, né, quando esse erro é encontrado. Você também pode configurar a ferramenta para impedir que o seu servidor ou a sua máquina hiberne, né, ou entre em modo de descanso durante a tarefa de backup, né, caso ela esteja, né, no modo de adormecer ou no modo de descanso, que a ferramenta acorde o seu computador, né, inicie ele para realizar esse backup. Você também pode configurar o parâmetro para que, caso o seu servidor esteja desligado, seu computador esteja desligado, assim que ele for ligado, você executar todas essas tarefas que foram perdidas, né? Então você não precisa esperar o próximo agendamento. E também pode configurar as condições de início, né, para que ele faça algumas validações antes de iniciar o backup, como, por exemplo, verificar se os usuários estão desconectados, né, no caso de um servidor. Também, caso eu realize o backup de um notebook, por exemplo, eu não quero que inicie caso ele esteja ligado à bateria. Posso configurar um backup com base na economia de energia, né? Então, eu só quero realizar o backup se a bateria desse notebook estiver acima de 80%, por exemplo, né? Também posso pedir para que ele verifique o endereço de IP do meu dispositivo, então verificar se ele está dentro da faixa de IP da minha rede antes de iniciar o backup, né? Se por acaso ele estiver fora desse domínio, fora dessa faixa de IP da rede, ele não inicia, certo? Então você pode aí configurar uma série de condições de início para esse backup, ok? Caso você não queira usar um esquema pré-definido, como sempre incremental ou incremental durante a semana diariamente e uma vez por semana completa, você pode personalizar o seu esquema de backup e aí você tem toda a liberdade de adicionar quantos backups incrementais você quiser, sejam diários, mensais, semanais, por intervalo de horários, quantos backups completos vocês quiserem,
né? Então eu quero adicionar um backup completo uma vez por mês, por exemplo, né? Então eu venho aqui, adiciono o backup mensal todo dia primeiro, né? Backup completo. Quero realizar um incremental aí de segunda a sexta. E também os backups diferenciais, né? Então, se eu quiser adicionar um backup diferencial semanal, por exemplo, né? Para eu ter um backup aí compilado de tudo que ocorreu na semana em um único arquivo de backup, também posso, né, realizar dessa forma, ok? Concluindo o meu agendamento, eu vou configurar o que a gente chama de versionamento ou período de retenção, certo? Esse período de retenção ele pode ser feito em ordem cronológica. Por exemplo, eu quero manter os meus backups incrementais por 30 dias. Né? Então, isso quer dizer que eu consigo recuperar um arquivo como ele estava até 30 dias atrás. Okay? Eu quero armazenar as últimas 4 semanas do meu backup diferencial, por exemplo, né? 4 ou 5 semanas. Quero armazenar também o backup completo dos últimos 6 meses, do último semestre. Isso quer dizer que se eu precisar de uma versão desse backup completo, né, então nós estamos aí em março, por exemplo, né, então se eu quiser uma versão lá de setembro, de outubro do ano passado, de 2021, eu conseguiria recuperar, né, através desse backup completo. Além da ordem cronológica, que geralmente é a mais usada, vocês podem também adicionar uma ordem de limpeza por número de backups. Então, as últimas 10 tarefas de backup, as últimas 5, os últimos 15 backups eu quero manter em nuvem, certo? Também por tamanho total. Né? Então, quando essa tarefa de backup estiver ocupando 100 GB, eu quero que ele inicie a limpeza dos dados mais antigos. Né? A ferramenta vai fazer esse versionamento pelo tamanho. Você também pode, claro, manter indefinidamente, né? Deixar para que ele vá armazenando até que o seu espaço em nuvem esteja totalmente ocupado. Então também existe essa possibilidade, né? Claro que isso vai demandar um maior espaço de armazenamento, né? Você talvez precise fazer um upgrade ou precise fazer depois uma limpeza manual, certo? Quando falamos de criptografia do backup, pessoal, existem dois momentos em que ocorre essa criptografia, certo? O primeiro deles é no tráfego, a criptografia de ponta que nós chamamos. Então ele ocorre de ponta a ponta. Né? Então do momento que os dados saem aí do servidor de vocês até chegarem em nossos data centers, estarem seguros, eles são criptografados por criptografia militar de 256 bits. Essa criptografia não é configurável, né? Ela é obrigatória. Porém existe um segundo momento, que aí sim é esse que nós podemos configurar, optar por usar ou não, que é uma criptografia de acesso, ou seja, quando você for restaurar esses dados, a ferramenta vai te solicitar essa chave de criptografia, né? Ou seja, a senha e o algoritmo no qual você criptografou esses dados, que é uma excelente opção de segurança a mais, porém, né, necessita aí de um cuidado, porque caso perca essa senha, não é possível, né, que a Nimbus Software recupere ou que a Acronis recupere para vocês, nós não temos acesso, tá? Essa é uma senha pessoal intransferível do cliente. É uma ótima ferramenta de segurança, né, uma camada extra para sua organização, porém precisa ter esse cuidado. Né? E se você não quiser usar, você também pode desabilitar esse recurso, seus dados continuarão sendo criptografados durante todo o trânsito da informação, né, até que eles estejam em segurança nos data centers. Ok? Aqui em backup de aplicativo, vocês podem configurar também, né, o backup do SQL Server, por exemplo, para que você possa recuperar esse banco de dados sem necessidade, né, de você restaurar o disco todo. Né? Então, você, por exemplo, fez um backup de estado de imagem do seu servidor de banco de dados e você quer apenas o banco, né, quer apenas o SQL Server, você conseguiria recuperar. A mesma coisa para bancos de dados MySQL ou MariaDB, servidores do Exchange, né, bancos de dados Oracle, o cautela aí que o banco de dados Oracle é considerado uma função de backup avançado. Né? A ferramenta também consegue fazer o backup do seu Microsoft Active Directory, né? Então do seu controlador aí de domínio, certo? Você também pode realizar o backup aí através dessas opções, ok? Aqui dentro dos recursos, né, das opções de backup, existem algumas funções aí muito importantes, né, da realização dessa tarefa de backup. Uma delas é o acompanhamento de bloco. Né, isso permite aí uma realização de um backup mais rápido, né, isso dá um ganho de desempenho muito grande e é um recurso aí para máquinas Windows, certo? Então a maioria das ferramentas de backup iniciam a análise dos arquivos alterados, ou seja, a comparação da data do arquivo que está em backup com as novas datas que estão no computador para saber o que foi alterado e realizar o seu backup incremental no mesmo horário do agendamento. Ou seja, se eu inicio o backup às 6 horas da tarde, ela vai iniciar essa análise às 6 da tarde.
O que acontece, né, quando eu faço isso? Meu backup, de fato, inicia lá por 6h30, 7 horas, depende de quantos arquivos tem para analisar. Essa tecnologia da Acronis, ela mantém o acompanhamento, né, o tempo todo ali das alterações, certo? E quando o horário do backup chega, ela consegue montar esse bloco, ela consegue realizar esse backup de forma rápida, quase que instantânea, para fazer o envio. Certo? Então ela aproveita esse tempo que ela ficaria ociosa, vamos dizer assim, né, para fazer essa análise, tá bom? Isso é diferente do backup em proteção em tempo real, tá bom, pessoal? A proteção em tempo real, ela identificou a alteração, ela realiza o backup e envia para a nuvem, né, instantaneamente, o tempo todo ela faz essa análise. Aqui ela faz a análise para que no horário agendado ela já saiba o que foi modificado, tá? Uma análise local que ela faz para posteriormente agilizar o seu backup. A ferramenta também realiza o envio de alertas caso o backup não seja realizado, né? Nós recomendamos deixar aqui com no máximo um dia, né, mesmo, né, mas isso é uma configuração que o cliente pode alterar. Então, sempre que ela identificar, né, que o seu backup não foi realizado, ela vai enviar um alerta para o seu e-mail de forma automática. Então, você não precisa se preocupar em ficar visualizando, né, se o seu backup foi configurado ou não, né, se ele foi executado ou não, na verdade, perdão. Tecnologia de backup incremental diferencial rápido, isso é bastante interessante quando você tem arquivos muito grandes, né? Então ela consegue fazer uma análise mais detalhada para realizar o backup incremental. Tá? Caso essa opção esteja ativada, certo? Ela vai determinar se isso é uma nova versão para fazer o envio com base na data e hora e no tamanho do arquivo, né? E vai fazer o envio. Caso, né, você desative essa opção, ela vai fazer uma análise de todo o arquivo, né? Ela vai fazer um comparativo do arquivo que está em nuvem com o arquivo local. Então, se, por exemplo, você pegou um arquivo que ao todo ele tem 1 GB, né? E você escreveu o seu nome lá dentro, né? Por exemplo, eu escrevi Marcos dentro desse arquivo. A ferramenta vai ler, vai encontrar essa alteração que eu fiz, montar um bloco de backup apenas com o meu nome, por exemplo, né? Ou apenas com a alteração que você fez, e enviar para a nuvem. E lá na nuvem, né, a inteligência da solução faz o que a gente chama de concatenar, de unir esse arquivo com o backup que já existe, o backup completo do arquivo, por exemplo. Ok? Então isso ajuda a economizar espaço de armazenamento, porém é uma opção interessante quando você tem arquivos grandes, né? Para arquivos menores acaba sendo um processo muito trabalhoso que no final talvez não compense, né? Não traga economia de espaço relevante para o órgão público ou para a empresa. Okay? No caso de servidores Linux, ela consegue realizar, né, captura do volume lógico, né? Então, né, o volume lógico do Linux pode ser capturado tanto pelo software da Acronis, então a criação desse volume lógico pode ser feita pela Acronis, ou pode ser feito pelo próprio Linux, né, pelo próprio LVM. Então, ela permite aí que vocês escolham esse ponto, né, para a criação do backup de máquinas Linux. Nós também possuímos integração, né, de comandos, de arquivos de linhas de comando, antes e após o backup, né, ou antes e após a captura de dados e antes e após o envio dos dados para a nuvem. É um exemplo bastante clássico aí do uso dessa ferramenta, por exemplo, o backup de um banco de dados Firebird, né, que não tem plugin. Você vai configurar para que a própria Acronis execute para você o dump desse banco que nós chamamos, né, que ela mesma execute o backup. Então você não vai depender de uma aplicação de terceiro, teu próprio software de backup consegue fazer isso, mas você pode usar para outras finalidades, né? Então, basicamente, antes de executar o seu backup e após executar o seu backup, você pode adicionar uma instrução dentro da ferramenta, certo? As condições para início da tarefa, você pode parametrizar se você vai aguardar e por quanto tempo você vai aguardar, né, essas condições serem atendidas. Então, eu coloquei que o meu backup só deve ser realizado se todos estiverem desconectados, né, todos os usuários estiverem desconectados. Porém, após 1 hora, eu quero que ele envie, tá, esse backup de qualquer forma. Eu quero que ele realize esse backup de qualquer forma. Então, ele vai aguardar por 1 hora e depois executa, né? Esse parâmetro é configurável. Você também pode configurar o uso da ferramenta dentro da sua CPU. Tá? Então, por exemplo, nos horários das 7 às 18,
eu não quero que ela use 100% da capacidade da CPU. Então, de segunda a sexta, das 7 às 18, eu quero que ela tenha um uso baixo, uma prioridade baixa da CPU e o máximo 25% aí de uso. Durante os finais de semana e à noite, madrugadas, ela pode usar aí com prioridade alta até 90% da CPU. Ela pode fazer um uso maior, porque aí não tem ninguém utilizando essa máquina ou esse servidor. Então, você pode fazer o controle, né, do consumo de recursos dentro da máquina. Né? Agora, se você tem um servidor aí que sobra recurso, né, sobra processamento, sobra velocidade para ele, você pode manter para que a ferramenta automaticamente, né, encontre o equilíbrio ideal do uso do seu servidor, tá bom? Você também pode adicionar filtros de arquivo, né? Você pode usar isso tanto para excluir, fazer um filtro exclusivo, né? Para remover arquivos do backup, ou seja, eu quero que arquivos .mp3, por exemplo, não façam parte do backup de forma alguma, né? Ou ainda posso usar para fazer backup apenas de arquivos .pdf. Então, de tudo que eu selecionei nas pastas, todas as pastas que eu selecionei, eu quero enviar apenas os PDFs para a nuvem. Então, esse filtro de arquivo serve para essa finalidade, tudo bem? Você também pode configurar, né, caso ocorra um erro, para que a ferramenta tente novamente executar esse backup, por exemplo, por 10 vezes a cada 5 minutos. Tá bem? Então, caso, né, o erro seja um erro temporário, às vezes um erro, uma inconsistência na máquina, né, uma situação que ela é temporária, a ferramenta vai continuar tentando executar, né, e caso a situação tenha se resolvido, né, dentro do número de tentativas que você definiu, dentro do intervalo de tempo que você definiu, ela faz esse backup normalmente. Né? Você não precisa aguardar o próximo agendamento. Né? Isso é bastante útil também, né? Evita que você tenha que ir lá manualmente executar o seu backup. Okay? A opção de backup forense faz parte do modo de segurança avançada da ferramenta, certo? Basicamente, né, ela vai coletar aí evidências digitais, né? Então ela é como se fosse uma, vamos dizer assim, uma solução para quem tem auditoria, né? Algum dado ali que não pode ser visível a olho nu, né? Alguma situação nesse sentido que posteriormente precisa ser investigada, auditada, né? Então ela faz um registro aí, né? Ela faz uma busca, um registro dessas informações forenses, tá? Basicamente é isso que essa função faz. A nossa ferramenta também realiza o backup de arquivos em uso, né, através do Shadow Copy, né, da cópia de sombra. Então, mesmo que os usuários estejam trabalhando no servidor, não tem nenhum problema. Você consegue realizar o backup da mesma forma. Ok? Bom, pessoal, então esse tópico, né, ele trata do backup, né, da solução de backup da Acronis, certo? Dentro dessa suíte de proteção, nós também temos uma vasta estrutura de segurança, né, que é composta pelo antivírus, pelo filtro de URL, né, e pela avaliação de vulnerabilidades também, certo? Então, esses recursos, né, eu tenho a proteção anti-ransomware gratuita. Então, como eu disse anteriormente, você pode instalar em quantas máquinas você precisar a proteção contra ransomware sem necessidade de contratação de licenças adicionais, certo? Essa proteção anti-ransomware, né, ela é uma tecnologia, uma inteligência artificial desenvolvida pela Acronis, tá, que ela consegue identificar, né, interromper e reverter o processo de criptografia usando o cachê de serviços, né, memória temporária aí do seu servidor ou da sua máquina, certo? Você pode pedir para ela atuar em cada um desses níveis. Ela pode apenas identificar e notificar você, ela pode interromper esse processo, além de te notificar, e pode reverter também, né, esse processo, que seria o mais recomendado, certo? Então, essa inteligência artificial, ela trabalha com aprendizado de máquina, consegue aí, né, identificar novos padrões, novos tipos de ransomware, né, novos tipos de sequestro de dados, né, garantindo aí uma grande proteção para o seu ambiente, certo? E aqui abaixo nós temos alguns recursos do antivírus e do anti-malware avançado. Então a Acronis é uma ferramenta que realiza a proteção tanto do disco físico quanto das pastas de rede que você tem compartilhadas com o seu computador, ou seja, que colegas ou que o TI da sua empresa compartilhou aí com a sua máquina, ela protege essas pastas também, tá? E ela faz também ao contrário, tá? Então ela vai proteger aqui também, tá, as suas pastas
que você compartilhou na rede. Então, se você compartilhou alguma pasta com os seus colegas, com a rede de trabalho aí, ele também vai realizar a proteção, certo? O recurso de autoproteção, ele serve para impedir gravações não autorizadas dentro dos registros dos arquivos de configuração do sistema operacional, né, que é uma das formas que o malware usa, né, para inutilizar o teu computador ou para obter dados da sua máquina, certo? Você pode inclusive adicionar uma proteção por senha, né, essa senha forte que a Acronis gera. Caso você precise realmente realizar, ou o técnico precise realmente realizar uma alteração, né, dentro do registro da sua máquina, algo nesse sentido, ele vai precisar dessa senha, né? Então isso garante aí também a proteção desses dados sensíveis do seu sistema operacional. Também existe opção para interrupção, identificação e interrupção de malwares que usam de forma não autorizada, né, ou que roubam recursos do seu computador, como processamento, rede, memória, né? Então existem malwares de mineração que nós chamamos, tá? Você também pode protegê-lo através desse recurso, a Acronis ajuda aí nessa proteção, certo? O mecanismo de quarentena, então depois de quantos dias que um malware é identificado isolado em quarentena, você gostaria de eliminar esse malware da máquina, certo? E você pode agendar as suas verificações, tanto a verificação rápida quanto completa, né, os dias da semana, os horários que você quer fazer. Você pode adicionar uma verificação personalizada também para algum item específico do seu computador, certo? E a lista de exclusões, onde você pode adicionar processos, né, da máquina e também pastas que são confiáveis, né, que você não necessita que o antivírus realize a verificação. Os dois itens avançados, tá? Então, né, qual que é o benefício de você utilizar os itens avançados? Primeiro, proteção em tempo real. Então, a proteção não ocorre somente nos agendamentos, né? Ela atua aí de forma inteligente, né, em tempo real dentro do seu servidor ou dentro da sua máquina. Então, ela vai verificar esses arquivos, mesmo quando acessados apenas para leitura e gravação, né? Então, não somente quando são realizados em execução, né? E também a prevenção de exploração, que basicamente, né, ela vai evitar que as vulnerabilidades do sistema operacional sejam aproveitadas por criminosos, né? Então que eles usem essas vulnerabilidades para realizar a injeção de códigos, né, que eles usem isso para sequestrar informações, né, para fazer execuções dentro da memória da máquina. Então tudo isso pode ser bloqueado através do recurso de prevenção de explorações. Também. Então esse recurso, né, ele é voltado ao antivírus e anti-malware. Junto com esse menu, né, junto com essa contratação do anti-malware avançado, da segurança avançada que vocês podem fazer, vocês vão ter direito ao filtro de URL também, que basicamente vocês conseguem bloquear o acesso a sites maliciosos. Né? Então, para que os usuários não acessem sites, por exemplo, de hacker, sites de atividades ilegais, downloads ilegais, né? Sites de empregos e contratação, namoro online. Então, existem vários pontos aqui, várias categorias de sites que você pode bloquear, ou seja, que você pode negar o acesso. E, claro, você pode personalizar também alguma URL, algum site específico que você não queira que seja acessado e também elencar aqueles sites confiáveis, né, o portal do seu sistema, por exemplo, algum portal que o órgão público use para trabalho, você consegue listar ele aqui como confiável, certo? Também possui recurso para gerenciamento do Windows Defender Antivírus pela console da Acronis, então você conseguiria configurar todo o teu antivírus do Windows Defender por aqui, sem necessidade de realizar máquina a máquina. Ok? Mesma coisa para o Security Essentials, certo? E temos aí a avaliação de vulnerabilidades, que é um outro recurso gratuito. Tá? Basicamente, o que essa ferramenta ela vai fazer? Ela vai consultar aí a MITRE, né, que é um órgão americano aí sem fins lucrativos que busca, né, identificar essas vulnerabilidades e trazer isso, né, para consulta. Então a Acronis consulta esse portal, a gente já vai dar uma olhada ali nesse relatório, e armazena isso num relatório para que você possa corrigir essas vulnerabilidades, para que você possa verificar se já tem atualização do fornecedor. Recurso gratuito, pessoal. Então vocês podem usar em quantos computadores vocês quiserem, ok? Mais abaixo aqui nós temos os recursos de gerenciamento avançado, né, que é composto pelo gerenciamento de patches. Tá? O que é o gerenciamento de patches? Das atualizações do Windows e de produtos de terceiros. Então vocês podem configurar quais produtos, né, vocês querem realizar a atualização, por exemplo. Né? Então eu quero realizar a atualização nessa máquina de alguns produtos apenas da Microsoft. Não quero realizar de todos. Né? Eu quero realizar apenas do Office, por exemplo. Né? Então eu consigo
trazer aqui as informações de quais itens eu quero atualizar, ou posso manter todas as atualizações, né? A mesma coisa aí para produtos de terceiros para Windows, né? Então eu consigo vir aqui e selecionar quais produtos eu quero atualizar, né? Ou deixar para que busque todas as atualizações, certo? Inclusive, quando for realizar a sua atualização, você pode configurar um backup de pré-atualização. Ele vai usar a mesma configuração que a gente utilizou aqui no perfil de backup. Tá? Então, antes de atualizar, executar um backup, que é muito bom. Né? Quem nunca atualizou um Windows aí e sofreu com algum problema depois no sistema operacional e queria ter um backup, um ponto de restauração anterior. Né? Então, esse recurso aí vem para ajudá-los nisso. A gente já vai ver lá na tela de gerenciamento de pets ali, onde que ficam essas atualizações também, caso você queira consultar. Tá? Inclusive, esse recurso vai permitir que vocês tenham acesso automaticamente às atualizações que a avaliação da vulnerabilidades encontrou. Então, ele consulta se essas vulnerabilidades já têm atualização para que você possa corrigir de forma automática quando você tem o Advanced Management, né, ou gestão avançada. Dentro também do gestão avançada, nós temos o mapa de proteção de dados, certo? Onde vocês podem definir extensões que são importantes. Então, por exemplo, você vai colocar aqui que tudo que for PDF é importante para você. Caso você esqueça de proteger ou não tenha marcado nas máquinas onde você realiza backup alguma pasta que possui essa extensão, ele vai te gerar um relatório e a partir de um clique, de forma rápida, você consegue proteger todos esses arquivos. Né? Você pode fazer o agendamento aí diário, de hora em hora, né? de arquivos que estejam desprotegidos, ou às vezes as pessoas salvam fora da pasta também que você marcou, né? Então esse recurso é bastante utilizado. Os recursos de controle de dispositivos, tá? Basicamente é para você poder bloquear ou permitir, né, o uso de pendrives, né, de itens removíveis, por exemplo, bloquear as portas USB, certo, do computador, definir se dispositivos móveis, Bluetooth, unidades óticas, né? Então, tudo que você quer permitir ou bloquear, né, de dispositivo que seja conectado a esse computador, né? Inclusive você pode bloquear aí até mesmo a área de transferência ou uso de impressoras nessa máquina, capturas de tela. Então, esse controle de dispositivo aqui, certo? Vocês podem utilizar, tá, gratuitamente também. Tá? Então, é um recurso aí que a Acronis entrega de forma gratuita. Né? Então, nós da Nimbus Software aqui não cobramos por esse recurso. Né? Então, você sendo cliente do backup, por exemplo, você pode utilizar esse tipo de controle aí, né? Ter um controle maior das suas máquinas. Tá certo? Pessoal, então essa basicamente é a configuração do plano de proteção. Né? Então, vou dar um OK aqui, né? Não quero salvar esse plano, certo? Aqui em dispositivos, né? Naqueles que já estão configurados, certo? Vocês vão ter também o acesso a configuração de acesso remoto aqui dentro, certo? Então, por exemplo, se vocês quiserem executar uma assistência remota via o navegador aqui, né? Se vocês quiserem também conectar via RDP, né? Via o MSTC do Windows, tá? Também é possível realizar por aqui ou, né, via internet. Enfim, existem várias opções de acesso remoto, que é uma função gratuita que vocês têm dentro da Acronis, né? Sendo cliente aí, vocês já vão ter acesso, e também a parte de inventário de hardware, né, que é gratuita, certo? O inventário de hardware, basicamente, ele vai listar todos os componentes desse computador, processador, placa-mãe, memória RAM, né, então você consegue fazer um scan completo dessa máquina. Esse scan, né, você pode utilizar para conferir se o que tem dentro da máquina que você acabou de comprar, por exemplo, coincide com a nota fiscal, ou no caso de órgãos públicos, se coincide com, né, o seu termo de referência, então você consegue fazer essa avaliação bastante rápido, e também tem um relatório que lista aí, né, o controle de alterações, né, então caso seja modificado algum desses componentes, você tem o acesso via relatório também, certo? Aqui dentro do painel, ok? Nós vamos ter uma visão geral, então nós temos diversos dashboards, diversos relatórios aqui para nos ajudar a gerenciar a nossa ferramenta. Tá? E esses gráficos aqui são interativos. Então, por exemplo, se eu quiser ver aqui qual atividade da segunda-feira, dia 7 de março, que foi realizado com aviso, né, eu clico ali, ó, ele já me traz para o relatório de atividades com filtro.
né? Então eu já consigo ver aqui, ó, foi uma instalação de atualização de software, né, que ele concluiu com algum alerta, né? Então aqui ele está me dizendo, né, que é necessário uma atualização do Net Framework, por exemplo. Então eu consigo, né, interagir rapidamente com o gráfico para descobrir o que houve nesse dia, né? Também máquinas que estão sem proteção, ou seja, que eu configurei dentro da Acronis, porém eu não apliquei um plano de proteção para ela, né? Então, por exemplo, eu instalei o dispositivo, mas não apliquei um plano de proteção. Então aqui eu consigo saber quem que está protegido ou não, certo? Esse aqui é o nosso relatório de mapa de proteção de dados, vejam só. Então eu tenho duas máquinas, né? E ele está me dizendo aqui que eu tenho arquivos desprotegidos. Então eu tenho 6 GB de arquivos desprotegidos. Caso eu quisesse proteger todos eles, né, daquelas extensões que a gente configurou lá no plano de proteção, com um clique eu poderia fazer essa proteção, né, de forma rápida. Aqui nós temos a pontuação CyberFit, né, onde ele faz uma análise dos recursos de segurança que vocês possuem nos computadores, também é um recurso gratuito, tá bom? Vocês podem verificar quais máquinas estão sem antivírus configurado, né? Às vezes você contratou licença de antivírus para todas as máquinas, porém faltou instalar em alguma, então por esse relatório aqui você consegue mapear isso, né? Se seus computadores têm Fire ou têm a solução de backup instalada, certo? Então ele vai trazer aí, né, esses pontos de atenção, esses pontos de melhoria de segurança. Esse aqui é o relatório de vulnerabilidades que nós comentamos antes, né? Então esse aqui é a função gratuita, certo? Então eu tenho aqui a máquina, o produto, né? E o fornecedor desse produto, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, várias do Windows, certo? Se eu clicar aqui nesse item, tá? No CVE ali, ele vai me trazer para uma nova aba, onde ele vai me dizer o código dessa vulnerabilidade, vai ter o link do boletim de segurança do fornecedor, né, para eu ver se já tem atualização para essa vulnerabilidade. Então aqui no caso a gente veio para a plataforma da Microsoft, né, então tudo isso eu consigo ver através do recurso de avaliação que nós temos gratuitos, certo? Caso, né, eu tenha o gerenciamento avançado, certo? Então eu vou ter aqui campo de vulnerabilidades, e olha só, ele traz aqui para mim todas as vulnerabilidades que ele identificou que já tem alguma atualização aqui, ó, que já tem algum patch, certo? De atualização. Caso eu quisesse corrigir todos esses problemas, eu clicaria aqui em instalar patches. Então eu faria a instalação de forma rápida. Então eu não precisaria pesquisar uma a uma, verificar se já tem correção, né, como a gente faz no gratuito, que já ajuda bastante, né, visto que você consegue identificar os problemas, né, as vulnerabilidades nos aplicativos, mas tendo gerenciamento avançado você tem, né, um serviço a mais aí para facilitar, para ganhar tempo e fazer essa proteção de forma mais rápida. Ok? Aproveitando então, né, faz parte também do gerenciamento de software aqui, como eu disse, as atualizações de patches, então aqui ele já mostra as atualizações disponíveis, vocês podem ver cada uma delas e realizar, né, a instalação aqui. Certo? E também tem acesso ao inventário de software. Okay? Então, por exemplo, eu consigo ver aqui quais aplicativos foram instalados ou removidos da máquina, né? Posso aqui filtrar por data de instalação, por fornecedor, né? Então eu consigo aí acompanhar as modificações de aplicativos, né, que ocorreram dentro dos meus computadores, onde eu tenho o recurso de gerenciamento avançado. Ok? Dentro de armazenamento de backup, vocês podem acompanhar aquilo que vocês possuem, né, de consumo do armazenamento, da cota de armazenamento de vocês. Certo? Então aqui eu consigo ver o que cada computador meu está consumindo em gigabytes. E eu tenho uma guia de relatórios. Né? Guia de relatórios é essa, certo? Que vocês podem adicionar aqueles relatórios mais importantes para vocês e fazer o acompanhamento, né? Então, para ajudar aí na gestão da ferramenta. Né? Um que eu acho bastante interessante, né, que ajuda bastante aí na manutenção do patrimônio, é o de alterações de hardware. Tá? Então aqui ele vai mostrar para vocês sempre que uma alteração é realizada, ele mostra qual componente foi alterado, qual o valor que ele tinha anteriormente e qual o novo valor, ou seja, o que foi removido, o que foi adicionado e a data e a hora dessa configuração. Né? Então, por exemplo, aqui foi alterada a CPU dessa máquina, né? Então uma AMD Ryzen, né? E agora ela tem uma AMD EPIC, né? Com apenas 4 núcleos, né? Então 4 núcleos, aqui ela tinha 6 núcleos, por exemplo. Né? Então eu vi que teve um downgrade, por exemplo, de processador, se for o caso aqui. Então eu consigo visualizar, né, essas informações aí todas
através de relatórios, né? A ferramenta é bastante robusta na parte de gestão também, ok? Pessoal, de forma mais resumida, vamos dizer assim, tá? Atraindo aí os principais pontos, os principais recursos que a ferramenta tem dentro dos seus módulos, certo? Seria isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Gostaria de agradecer a sua atenção e a sua disponibilidade, né, de assistir ao nosso vídeo demonstração. Caso algo que não foi falado, algum recurso que vocês tenham interesse de conhecer mais a fundo, por favor, entre em contato com a nossa empresa, certo? Nossos especialistas estão à disposição para atender, aprofundar, tirar todas as dúvidas, né? E apresentar aí uma proposta de projeto que faça sentido para o seu órgão público ou para a sua empresa, tudo bem? Eu fico por aqui, até mais, um grande abraço.